A maior operação já registrada contra dinheiro falsificado na história de Burkina Faso foi comandada diretamente pelo presidente Ibrahim Traoré. Foram confiscados cerca de 30 bilhões de francos CFA em notas falsas, cuidadosamente escondidas dentro de uma mansão luxuosa localizada em um bairro nobre da capital, Ouagadougou. Quando as autoridades divulgaram os nomes dos detidos, descobriu-se uma conspiração gigantesca que tinha como objetivo sabotar a economia africana. Mas como tudo começou? O ponto de partida foi a atenção meticulosa de uma jovem funcionária chamada Aminata Salvadogo, que trabalhava no Banco Central do país. Durante um dia comum de contagem de dinheiro, Aminata percebeu algo fora do normal. As cédulas pareciam completamente autênticas. A textura era impecável, a coloração perfeita. Mas algo a incomodava. Sem perder tempo, ela correu até seus superiores e apresentou as notas suspeitas. À primeira vista, e até mesmo nos testes convencionais, elas passavam como verdadeiras. Apenas equipamentos especializados poderiam identificar que, na verdade, eram falsificações de altíssima qualidade. O gerente do banco, Jean-Claude Caboret, inicialmente custou a acreditar. Mas após análises detalhadas, a verdade foi confirmada. Aminata estava absolutamente certa. Havia cédulas falsas circulando em grande quantidade, quase idênticas às verdadeiras. Um frio percorreu a espinha de Caboret. Ele pensou: se isso se espalhar, nossa economia pode entrar em colapso. As pessoas vão correr para sacar seus depósitos, gerando uma onda de pânico e quebradeira. Sem hesitar, ele ligou imediatamente para o ministro das Finanças, Laurent Gbagbo. Tentando manter a calma pelo telefone, Gbagbo respondeu: fique tranquilo, não conte a ninguém por enquanto. Vou alertar o presidente. Quando Ibrahim Traoré foi informado, sua reação foi explosiva. Ele bateu com força na mesa dizendo: isso não é falsificação comum, isso é uma guerra econômica. Querem desvalorizar nossa moeda, destruir nossa economia, empobrecer nosso povo. Sem perder tempo, ele convocou uma reunião urgente do Conselho Nacional de Segurança. Estavam presentes o ministro do Interior, o ministro da Defesa, o chefe da Inteligência Nacional e o governador do Banco Central. Traoré falou com voz firme: estão tentando dar um golpe econômico no país. Querem inundar o mercado com dinheiro falso para provocar inflação. Se não reagirmos agora, nosso povo vai pagar um preço muito alto. Foi então que o comandante Orago, chefe da inteligência, pediu a palavra. Presidente, nas últimas semanas detectamos um aumento anormal de dinheiro em circulação. É como se alguém estivesse injetando grandes volumes de notas no mercado. O governador do banco confirmou: sim, a oferta de dinheiro está crescendo descontroladamente, mas não sabíamos de onde vinha. Agora está claro, estão imprimindo dinheiro falso. Traoré se levantou energicamente. Montem imediatamente uma equipe especial. Quero os melhores agentes, economistas, especialistas em combate financeiro, forças especiais. Não vamos descansar até desmontarmos essa rede. A equipe entrou em ação rapidamente. A primeira pista surgiu a partir do papel utilizado nas cédulas. Esse papel não era fabricado em Burkina Faso, era importado. Eles vasculharam todos os registros alfandegários. O capitão Ibrahim Diallo apresentou as informações ao presidente. Senhor, nos últimos 6 meses, papéis de alta qualidade entraram no país. Também detectamos a entrada de tintas especiais pela alfândega. Traoré perguntou direto: quem foi a empresa que comprou esse material? Diallo entregou um dossiê. Era uma gráfica chamada Premari Modernessa. O proprietário, François Vedralgo. Curiosamente, François havia enriquecido de forma repentina. Há apenas 6 meses, comprar uma mansão de luxo e adquirir carros caríssimos. Os olhos de Traoré brilharam. Essa é a pista que precisávamos. Coloquem esse homem sob vigilância total. Quero saber tudo sobre ele, mas sem levantar suspeitas. A equipe montou um monitoramento rigoroso. A vida de François Vedralgo passou a ser observada dia e noite. Cada passo, cada ligação, cada reunião, tudo era cuidadosamente registrado. Passou-se uma semana até que surgisse um evento decisivo. François saiu de casa à meia-noite, entrou em um jipe preto e dirigiu rumo à zona industrial.
fora da cidade. A equipe avisou pelo rádio. O alvo está em movimento, seguindo para uma área industrial, provavelmente a gráfica. Traoré ficou animado. Continuem a vigilância, não revelem posição. Hoje à noite nós vamos desmantelar essa rede. As forças especiais se prepararam silenciosamente. Traoré queria comandar a operação pessoalmente. Cerca de 20 veículos saíram sem faróis, avançando pelas ruas escuras. Já eram quase 2 horas da manhã quando François estacionou em frente a uma antiga fábrica. Ele olhou ao redor, conferiu se não havia ninguém por perto e entrou. Um dos oficiais... Se você está na mesma causa de Ibrahim Traoré, então mostre sua força. Deixa o seu like e se inscreve agora no canal. Ouvimos sons de máquinas em funcionamento. Traoré ordenou: cerquem todo o prédio, ninguém entra, ninguém sai. Vamos entrar com cautela. Podem haver homens armados. As saídas foram bloqueadas, os atiradores de elite se posicionaram, tudo estava pronto. Traoré pegou o megafone e disse em voz firme: atenção, vocês estão cercados. Saiam imediatamente e se rendam. Não resistam. Ecoou a voz firme de Ibrahim Traoré pelo megafone. Um silêncio tenso pairou no ar. Nenhuma resposta. Mas então, repentinamente, as máquinas cessaram o ronco. As luzes internas se apagaram e um sussurro nervoso de pânico começou a ecoar lá dentro. Traoré, apertando os dentes, ficou impaciente. Ele sabia exatamente o que estavam tentando fazer. Entrem agora, mas com cautela. Eles devem estar tentando destruir provas, ordenou. As tropas especiais avançaram rapidamente, arrombando a porta principal com um estrondo. Para surpresa de todos, não houve resistência armada. Nenhum tiro foi disparado, mas o que viram ao atravessar aquele limiar foi ainda mais chocante. Enormes máquinas de impressão, ainda quentes, soltando fumaça leve. Notas falsas, cortadas pela metade, cobriam o chão como confete de um carnaval amaldiçoado. O ar estava impregnado pelo cheiro forte de tinta fresca. Aquilo não era uma operação amadora. Era um esquema industrial, profissional, planejado há muito tempo. Traoré entrou no galpão, olhou ao redor com olhos de águia e murmurou: aqui está, a prova, o plano para destruir o país. Mas eles falharam. O capitão Ibrahim Diallo, sem perder tempo, aproximou-se com um relatório em mãos. Presidente, conseguimos prender 12 pessoas até agora, incluindo François Vedrogo. Traoré, franzindo a testa, disparou: isso é bom, Diallo. Mas o que é mais importante? Diallo ergueu um dossiê robusto, cheio de papéis. Aqui está, senhor. Uma lista completa. Quem encomendou, quem pagou, quem distribuiu. Está tudo registrado. E esses nomes vão te surpreender. Traoré pegou a lista, folheou rapidamente e congelou. Seus olhos se arregalaram de indignação. Ex-ministros, deputados, empresários e até nomes estrangeiros, todos envolvidos. Ele fechou os punhos com força e gritou furioso: a conspiração é ainda maior. Não era só dinheiro falso. Era um plano para tomar o poder, para derrubar o governo. Nesse instante, um dos presos, o gerente técnico da gráfica, Pascal Tapsuba, levantou a mão timidamente, implorando para falar. Com voz embargada, chorando, ele começou a confessar: eles nos enganaram. Disseram que seria apenas um serviço de impressão. Depois nos obrigaram a imprimir dinheiro falso. Se nos recusássemos, ameaçavam matar nossas famílias. Traoré avançou em sua direção. Quem os obrigou? De quem vocês recebiam ordens? Perguntou em tom ameaçador. Tapsuba tremia como uma folha ao vento. Há chefes grandes, estrangeiros. Eles disseram que a economia de Burkina Faso iria colapsar, que o senhor cairia e que o homem deles assumiria o poder. O rosto de Traoré ficou vermelho de raiva. Ele berrou: dê-me os nomes, Tapsuba. Conte tudo ou apodrecerá na prisão pelo resto da vida. Entre soluços, Tapsuba foi soltando os nomes, um a um. Cada nome era como uma bomba explodindo no peito de Traoré. Líderes da oposição, empresários de renome, figuras influentes que frequentavam os salões do poder. Até que Traoré o interrompeu bruscamente. Basta, já entendi. Prendam todos. Ninguém dorme esta noite.
Quero todos os nomes presos antes do amanhecer. A operação se expandiu como um incêndio. Equipes policiais se espalharam por todos os cantos da capital. Mansões foram invadidas, escritórios revirados, cofres secretos abertos. Quando o sol começou a despontar no horizonte, o número de presos já passava de 50. Entre eles havia figuras muito conhecidas, nomes que fariam o público estremecer ao acordar. Logo ao amanhecer, Traoré convocou uma coletiva de imprensa. Atrás dele, as montanhas de dinheiro falso apreendido estavam empilhadas de forma impressionante, como um monumento ao crime derrotado. Ele começou seu discurso com voz firme. Querido povo, esta noite, evitamos a conspiração mais desprezível da nossa história. Alguém tentou derrubar nossa economia usando dinheiro falso. Ele ergueu uma das cédulas falsificadas. Olhem aqui, conseguem distinguir das verdadeiras? Eles imprimiram 30 bilhões de francos CFA. Iriam colocar esse dinheiro no mercado para provocar um colapso econômico. Os jornalistas estavam atônitos. Um deles, da BBC, levantou a mão. Senhor presidente, quem consegue imprimir dinheiro falso com tamanha perfeição? Traoré respirou fundo e respondeu com dureza. Primeiro vou revelar os nomes que vocês conhecem. Depois, os poderes que estão por trás deles. Mas saibam, pegamos todos. Ele apontou para a tela atrás de si, onde uma lista de nomes foi projetada. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Jornalistas se entreolhavam, boquiabertos. Como era possível? Ex-ministros, deputados, empresários, todos estavam envolvidos. Traoré continuou. Isso não é apenas sobre dinheiro falso. É uma tentativa de golpe econômico. Eles queriam desvalorizar o franco, provocar uma inflação descontrolada, empobrecer nosso povo e, por fim, ele fez uma pausa dramática. Por fim, derrubar meu governo e colocar no poder um fantoche obediente a interesses estrangeiros. Mas falharam, porque nosso povo está desperto, porque nosso exército é forte, porque Burkina Faso não se ajoelha. O correspondente da BBC levantou novamente a mão. Senhor presidente, há envolvimento estrangeiro nisso? Nesse momento, Traoré bateu com força na mesa. Ele olhou fixamente para as câmeras, os olhos queimando de determinação. Sim, há potências estrangeiras por trás disso. Elas querem nossas riquezas, querem nossa terra, querem nosso povo submisso. Mas nós não nos renderemos. Vamos até o fim para garantir nossa soberania. Do lado de fora, nas ruas, uma multidão começava a se formar. Pessoas comuns, ao ouvirem as notícias pelo rádio e pelas redes sociais, saíram de suas casas para expressar apoio ao presidente. Gritos de "Viva Traoré!" ecoavam pelos bairros. O povo estava do lado dele, pelo menos por enquanto. Mas Traoré sabia que essa era apenas a primeira batalha. Haveria mais, sempre há, porque quando se toca nos interesses poderosos, eles nunca recuam facilmente. Eles voltam, mais fortes, mais preparados. Mas ali, naquele momento, Traoré fez um juramento silencioso para si mesmo. Eu defenderei meu povo, custe o que custar. As ruas ferviam de emoções contidas. No 5º dia do processo judicial, Burkina Faso vivia um momento que marcaria para sempre sua história. A multidão se aglomerava em frente ao tribunal, gritando palavras de apoio. Viva Traoré! Abaixo os traidores! Dentro do prédio, os acusados passavam um a um, cabisbaixos, sob o olhar firme do juiz e dos promotores. As câmeras de televisão transmitiam ao vivo cada instante, e a tensão era palpável até mesmo pelas telas. O procurador-geral, com voz grave, abriu a exposição. Esses homens e mulheres, aqui presentes, não apenas falsificaram moeda, eles tentaram assassinar o coração da nossa nação. Imagens das máquinas apreendidas, das montanhas de notas falsas, dos extratos bancários detalhados inundavam os monitores no tribunal. Não havia espaço para dúvidas, não havia brecha para fugas. Traoré, assistindo de uma sala reservada, sabia que cada segundo daquele julgamento fortalecia sua posição. Mas ele também entendia algo mais profundo. Aquilo não era apenas sobre ele, era sobre o país, sobre a soberania nacional, sobre resistir às forças que, de fora, tentavam manipular o destino de Burkina Faso. Enquanto os promotores desfiavam as acusações,
traição, sabotagem econômica, terrorismo. Os advogados de defesa se contorciam, tentando argumentar, mas as provas eram esmagadoras. Cédulas falsas em grande escala, máquinas industriais de impressão, registros digitais, contas bancárias internacionais, confissões. Tudo estava documentado. Lá fora, protestos de apoio ganhavam força. Multidões marchavam com cartazes. Abaixo o imperialismo. Somos livres, somos Burkina Faso. Traoré, estamos contigo. Mensagens de solidariedade chegavam de vários pontos da África. O líder de Mali, Aimig Goa, declarou publicamente: o irmão Traoré está lutando pela independência africana contra as garras do neocolonialismo. Em Níger, manifestações espontâneas ecoavam palavras de apoio. Unidos somos fortes. Enquanto isso, em Paris, Londres e Washington, as manchetes dos jornais começavam a virar. Crise em Burkina Faso expõe disputa geopolítica. Suspeitas de interferência externa sacodem a África Ocidental. Traoré resiste a golpe econômico arquitetado do exterior. Na manhã do sexto dia, Traoré decidiu falar diretamente à nação. Em uma transmissão ao vivo, ele apareceu de pé, firme, com o rosto iluminado por uma luz dura, cercado por assessores e militares. Começou pausadamente. Querido povo de Burkina Faso, a verdade veio à tona. Eles tentaram nos comprar, tentaram nos dividir, tentaram nos derrubar. Mas nós, juntos, resistimos. Ele ergueu um documento diante das câmeras. Aqui estão as provas. Aqui estão os nomes. Aqui está a rede que quis nos transformar em marionetes de interesses estrangeiros. A multidão nas ruas explodiu em aplausos e gritos. Traoré continuou. Eles achavam que éramos fracos, que poderiam nos enfraquecer com dinheiro falso, com promessas vazias, com chantagem. Mas esquecem quem somos. Somos filhos desta terra, deste povo orgulhoso que não se curva. Somos Burkina Faso. O discurso incendiou corações. Nas redes sociais, vídeos da fala se espalharam como pólvora. Dentro das celas, os presos começaram a perceber que estavam sozinhos. Um a um, passaram a colaborar. Informações surgiam aos montes. Nomes de empresários cúmplices, reuniões secretas, detalhes sobre transferências bancárias, até gravações clandestinas. A rede era ainda maior do que se pensava. Traoré montou um comitê especial de investigação, trazendo especialistas em finanças, inteligência militar, cibersegurança. A cada nova descoberta, uma peça do quebra-cabeça era encaixada. No 8º dia, uma bomba política, um telegrama interceptado, revelava que agentes estrangeiros haviam tentado recrutar oficiais das Forças Armadas para planejar um golpe clássico, caso a crise econômica não derrubasse Traoré. Nomes de diplomatas surgiam nas investigações. Era um escândalo diplomático de enormes proporções. Traoré, calculista, decidiu agir com cautela. Em vez de romper relações, chamou embaixadores para reuniões a portas fechadas. Disse olhando nos olhos: sabemos o que vocês tentaram fazer. E saibam, não nos intimidaremos. As ruas vibravam de tensão e orgulho. Enquanto isso, jornais internacionais começavam a mudar a narrativa. Traoré sobrevive a complô externo. Burkina Faso desafia potências globais. Uma nova era de independência africana. A ONU convocou uma reunião extraordinária para discutir a situação, enquanto a União Africana declarava publicamente apoio a Traoré, dizendo: chegou a hora de respeitar a soberania africana. Quando chegou o 10º dia, Burkina Faso já não era o mesmo país. Uma onda de reformas foi anunciada. Auditorias em contratos internacionais, reforço das leis contra a corrupção, um novo plano econômico para fortalecer a moeda nacional. Traoré discursou: não basta resistirmos, precisamos reconstruir, precisamos transformar esta vitória em um novo começo. E terminou, olhando firme para a câmera: e que todos saibam, quem tentar nos destruir encontrará um povo unido, determinado, invencível. A história ecoava pelos 4 cantos do mundo. Burkina Faso havia resistido a uma das conspirações mais complexas de sua história moderna. Mas mais do que isso,
havia mostrado que um país pequeno, mas com um povo orgulhoso, pode enfrentar gigantes quando está decidido a não se ajoelhar. Traoré bateu com força o punho na mesa, seu olhar faiscando determinação. Claro que há quem forneceu a tecnologia para imprimir o dinheiro, exclamou com voz firme. Quem financiou a operação, quem organizou tudo, revelaremos tudo em breve. Um jornalista francês sentado na primeira fileira ergueu a mão rapidamente e interrompeu. Essas acusações são muito sérias. Há provas. Um sorriso cortante surgiu no rosto de Traoré, que inclinou levemente a cabeça antes de responder. Provas. A gráfica está lá. O dinheiro falso está lá. Os confessos estão falando. Contas bancárias, registros, correspondências. Tudo está em nossas mãos. Assim que a coletiva terminou, o povo já tomava as ruas. Começaram protestos fervorosos de apoio e revolta. Cartazes eram erguidos no ar, bandeiras tremulavam e os gritos ecoavam. Traoré tem razão, ele é nosso líder. Abaixo os traidores. A multidão crescia sem parar, e enquanto as câmeras captavam as cenas de ruas lotadas, dentro das salas de interrogatório, os presos continuavam a revelar os bastidores de uma conspiração monumental. Cada um trazia peças diferentes do quebra-cabeça, mas todos apontavam para um plano muito maior, cuidadosamente orquestrado. Finalmente, um nome central surgiu. Raúlas. Apesar das tentativas desesperadas de seus advogados para silenciá-lo, Raúlas decidiu falar. Sim, imprimimos dinheiro falso, confessou, sua voz tremendo. Mas não foi ideia minha. Eles vieram até mim e disseram, ou você faz isso, ou perde seu negócio. O promotor, sem hesitar, lançou a pergunta. Quem? Quem ofereceu? Raúlas respirou fundo, hesitou, então deixou escapar. O ex-ministro das Finanças, Jérôme Cary, ele veio até mim e disse, vamos salvar o país. Traoré é um ditador, vamos tirá-lo do poder. Continue, ordenou o promotor. Hugo, outro acusado, entrou em cena. O plano era soltar o dinheiro falso no mercado. A inflação explodiria. O povo se revoltaria. O exército interviria. E de onde veio o apoio financeiro? Do exterior, admitiu Raúlas, cabisbaixo. O dinheiro era depositado em contas especiais. Pagamentos regulares todos os meses. Recebemos um total de 10 milhões de dólares. De qual país? Insistiram os promotores. Não sei, murmurou. Às vezes vinha de bancos europeus, outras vezes de Dubai, às vezes da Suíça, cada vez de uma conta diferente. Diante dessas confissões bombásticas, Traoré organizou uma segunda coletiva de imprensa. Agora sua voz ressoava ainda mais firme. Agora tudo está claro. Esta conspiração é coordenada do exterior. Alguém quer devolver Burkina Faso aos tempos coloniais, mas não terão sucesso. Ele ergueu uma pilha de documentos diante das câmeras. Aqui estão as transferências de dinheiro. Aqui estão as ordens. Aqui estão as atas das reuniões secretas. Está tudo aqui. Em seguida, voltou-se diretamente para o povo. Irmãos queridos, este ataque não foi só contra mim. Foi contra todos vocês. Tentaram roubar o seu futuro, o pão dos seus filhos. A multidão inflamada respondia com gritos poderosos. Viva Traoré! Abaixo o imperialismo! O líder continuou, sua voz cada vez mais carregada de emoção. Mas vencemos, não caímos na armadilha deles. Protegemos nosso dinheiro, protegemos nossa economia, protegemos nossa soberania. Enquanto as ruas ferviam de protestos e aplausos, dentro das prisões, um novo nome explodia como bomba. O ex-ministro Jérôme Cary, finalmente quebrado, começou a depor. Eu confesso, disse ele, a voz cansada. Estou envolvido em tudo, mas existem forças acima de mim. Sou apenas um intermediário. Quem está por trás de você? Perguntaram. Cary respirou fundo, olhos fixos no chão. Reuniões foram feitas em Abidjan. Havia pessoas vindas de Acra. Instruções vinham de Paris. Aprovação de Washington. A sala ficou em um silêncio gélido. Essa revelação mudava tudo. A conspiração era internacional. Cary prosseguiu. Disseram que Traoré é perigoso. Está se unindo a Mali e Níger.
está se afastando do Ocidente, está se aproximando da Rússia e da China. Ele deve ser impedido. Como fariam isso? Insistiram os promotores. Primeiro criaríamos uma crise econômica, inflação com dinheiro falso. Depois, explosões sociais, greves, protestos, revoltas. E por fim, Kari engoliu em seco. Por fim, colaboradores infiltrados nas Forças Armadas agiriam. Haveria um golpe. Eu assumiria como primeiro-ministro interino. Essas confissões devastadoras tiveram efeito de terremoto. Traoré não perdeu tempo. Imediatamente reforçou as medidas de segurança. Começaram expurgos nas Forças Armadas. Oficiais suspeitos foram detidos. O país entrava em estado de alerta máximo. No quinto dia, iniciou-se o processo judicial. Um por um, os acusados compareceram diante do juiz. As acusações eram de extrema gravidade: traição, sabotagem econômica, terrorismo. O procurador-chefe, solene, leu as acusações em voz alta. Os réus tentaram destruir o Estado de forma organizada e planejada. Queriam abalar a estabilidade econômica com dinheiro falso. Foram apresentadas provas contundentes: cédulas falsas, máquinas de impressão, registros digitais, extratos bancários, depoimentos de testemunhas. Estava tudo lá, documentado em detalhes. Os advogados de defesa estavam acuados. As provas eram esmagadoras. As confissões haviam sido colhidas com rigor. Foram pegos em flagrante. Enquanto isso, mensagens de apoio fervoroso chegavam de toda a África. O líder do Mali, Aimigi Goa, declarou publicamente: o irmão Traoré está lutando pela independência africana. Em Níger, manifestações espontâneas explodiam nas ruas. Unidos somos fortes. Enquanto o Ocidente tentava entender os desdobramentos, jornais europeus e americanos já estampavam manchetes em tom crítico. Crise em Burkina Faso revela confronto geopolítico. Ocidente perde influência na África Ocidental. Traoré sobrevive a complô externo. A ONU convocou uma reunião extraordinária para discutir a crise, enquanto a União Africana emitia um comunicado firme. Chegou a hora de respeitar a soberania africana. Quando o 10º dia amanheceu, Burkina Faso havia virado uma página decisiva. Traoré anunciou um pacote de reformas abrangente: auditorias em contratos internacionais, reforço das leis anticorrupção, novos investimentos na economia local, estímulo à produção nacional, um plano ambicioso para fortalecer a moeda e reduzir a dependência de recursos externos. Em um discurso televisionado, Traoré olhou diretamente para a câmera e declarou: não basta resistirmos. Precisamos reconstruir. Precisamos transformar esta vitória em um novo começo. E que todos saibam, quem tentar nos destruir encontrará um povo unido, determinado, invencível. Essa narrativa histórica, marcada por traições, conspirações internacionais, resistência e vitória popular, ecoava por todos os cantos do mundo. Burkina Faso havia resistido a uma das conspirações mais perigosas de sua história moderna e, mais importante, havia mostrado ao planeta que um povo pequeno, mas orgulhoso e determinado, pode enfrentar até as forças mais poderosas quando está decidido a não se ajoelhar. O rugido das multidões enchia as ruas, enquanto o líder Traoré emergia como um símbolo vivo de resistência, não apenas para Burkina Faso, mas para todo um continente que, por séculos, havia sido vítima de manipulação econômica e política. Durante 20 dias de tensão, revelações, conspirações e justiça, o que começou como uma tentativa de sabotagem financeira, transformou-se no nascimento de uma nova consciência africana. O eco das palavras de Traoré ressoava em cada canto do país. Ninguém mais brincará com o nosso dinheiro. Ninguém mais decidirá nosso destino. Traoré não estava sozinho. Líderes de Mali, Níger, Guiné, Senegal, Chad, Uganda, África do Sul, Tanzânia, Quênia e tantos outros ergueram suas vozes em uníssono. Pela primeira vez em muito tempo, as fronteiras políticas pareciam desvanecer-se diante de um inimigo comum. A moeda falsa não era apenas papel, era o símbolo de um ataque direto ao coração econômico da África.
As transferências secretas, as gráficas clandestinas, os intermediários comprados, as ordens filtradas desde Paris, as aprovações vindas de Washington, tudo formava uma rede global cuja meta final era devolver a África ao velho jogo colonial. A narrativa que os meios de comunicação ocidentais tentaram impor, chamando Traoré de ditador, autoritário, perigoso, diluía-se frente às provas irrefutáveis. Toneladas de francos falsificados, confissões de ex-ministros, parlamentares, banqueiros corruptos. A conspiração era real, palpável, e as mãos manchadas daqueles que estavam por trás haviam sido expostas diante do mundo inteiro. Em meio aos aplausos, aos cantos e às celebrações, Traoré não se deixava levar pelo triunfalismo. Ele sabia que essa vitória era apenas o começo. Em seu último discurso, olhando fixamente para a câmera durante a reunião extraordinária da União Africana, pronunciou palavras que ficaram marcadas na história. Eles já não vêm com tanques nem canhões, vêm com cédulas falsas, com créditos envenenados, com tratados desenhados para nos prender. Mas desta vez não caímos. Desta vez vimos o jogo e desmontamos a armadilha. Agora sabemos que só há um caminho: unidade. A criação da Comissão Africana de Segurança Monetária foi mais que um acordo técnico. Representava uma mudança de paradigma. Pela primeira vez, os países africanos estavam dispostos a compartilhar tecnologia, inteligência, recursos humanos e a desenvolver em conjunto uma arquitetura financeira impenetrável. Os hologramas de segurança, as marcas d'água, as tintas especiais, os microtextos, todos esses elementos deixariam de ser segredos industriais das potências estrangeiras e passariam a ser desenvolvidos pelas mentes brilhantes do continente. E essas mentes já estavam em ação. Quando Traoré visitou o novo laboratório montado sobre as ruínas das máquinas de falsificação confiscadas, não pôde evitar sorrir ao ver os jovens engenheiros trabalhando com paixão. Vocês pegaram as armas do inimigo e as transformaram em nossa defesa, disse ele. Essa é a verdadeira vitória. Hoje, Burkina Faso não apenas protege sua moeda, mas contribui para proteger todo o continente. A cada dia surgiam mais confissões, mais nomes, mais envolvidos. As sentenças eram proferidas com rigor, mas Traoré insistia que isso não deveria se tornar uma caça às bruxas. Justiça não é vingança, repetia, é reconstrução. Os bens confiscados dos conspiradores foram investidos em educação, saúde e tecnologia. As comunidades mais afetadas receberam apoio direto e foi lançada uma campanha nacional para educar o povo sobre os riscos das manipulações financeiras. As repercussões internacionais foram inevitáveis. Enquanto alguns meios de comunicação tentavam suavizar ou justificar as ingerências, outros foram obrigados a reconhecer a magnitude do golpe sofrido pela velha rede de poder. Especialistas financeiros, analistas políticos e economistas do mundo todo começaram a estudar o modelo Traoré como um caso inédito de resistência econômica no século XXI. As redes sociais africanas fervilhavam com hashtags como Wanjibaru a África desperta, Tchakara o Traoré herói e de Chega de colonialismo, que viralizavam cada discurso, cada imagem, cada vitória simbólica. O mais impressionante era que isso não era apenas um episódio isolado. O mapa africano começava a iluminar-se com focos de resistência. Na Costa do Marfim, em Gana, em Togo, operações semelhantes começavam a ser desmontadas. A rede era muito mais extensa do que se pensara inicialmente, e cada fio puxado levava a novas revelações. A consciência coletiva estava mudando. No 20º dia, quando foram pronunciadas as primeiras penas de prisão perpétua, o povo saiu espontaneamente às ruas, não para celebrar uma condenação, mas para celebrar um despertar. Os jovens marchavam com cartazes que diziam: "O futuro é nosso". As mulheres dançavam ao som de tambores que relembravam os antigos cantos de luta. Os anciãos, com lágrimas nos olhos, murmuravam orações de agradecimento. Traoré, em seu discurso final, deixou claro que não se tratava apenas de Burkina Faso. Se hoje estamos aqui, não é porque eu seja mais forte,
mas porque juntos somos invencíveis. Esse fogo que queimou as cédulas falsas não é apenas uma fogueira física, é a queima simbólica de um sistema de exploração. Hoje fechamos uma porta, mas abrimos 1000 mais. Portas para a inovação, para a unidade, para a autodeterminação. Os próximos passos já estavam traçados. A União Africana trabalharia na criação de uma moeda comum respaldada por um banco central próprio,